Muito bem. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje falaremos sobre, continuando com a parte de geometria plana, hoje falaremos sobre o círculo e a circunferência, né? Então, a circunferência a gente considera a parte, se a gente for definir circunferência, né? Você pega um ponto no plano, né? Um ponto C, por exemplo, no plano, e diz que todos os pontos do plano que distam, né, uma distância R, a gente pode chamar de raio, desse ponto C, né, o lugar geométrico do plano, que tem a mesma distância de C até esse ponto. Se for R, então a gente vai chamar esse lugar geométrico de circunferência, certo? E o círculo é quando a gente tem, dado um ponto C no plano, nós dizemos que todos os pontos que têm uma distância menor que ou igual a R, fazem parte do que nós chamamos de círculo. Então, o círculo, ele é a parte, é a circunferência. Tá horrível o desenho, mas tudo bem, né? É a parte, é a circunferência mais todos os pontos internos da circunferência. Tá? Então, a gente considera o círculo como uma região do plano, né? E desse modo a gente consegue medir sua área, né? Como nós dissemos já na aula passada, a área é uma região do plano, certo? E essa região do plano ocupa uma determinada quantidade de espaço, né? A gente consegue medir essa quantidade de espaço. E na circunferência nós conseguimos medir o perímetro, né? O perímetro da circunferência. Tá bom? Então, professores e alunos fazerem relações é o seguinte: imagina, ó, como se fosse assim, ó, se eu olhar só para fora, ou seja, está vazado, eu tenho só a circunferência. Se eu pegar uma moeda, né, a moeda fechadinha, ela é um círculo. Pronto. É isso que a gente entende. Exatamente. Então, você pode pensar que o que a gente vai estar medindo a área, né, em centímetro quadrado, em decímetro quadrado, em metro quadrado, etc. E o perímetro é em centímetro, metro, quilômetro, certo? Tá bom? Então, o perímetro é uma medida linear, ou seja, está na primeira dimensão, né? E a área é uma medida dentro, considerando uma parte do plano, então está dentro da segunda dimensão. Então, o que acontece? Perímetro é uma distância, né? Você fixa aqui e pega uma linha e traça aqui. Pronto, que distância é essa? Como se você abrisse e visse a distância que dá esse contorno. Então, é uma linha. E a área é a superfície. Então, a área a gente mede através de quadradinhos, né? De novo, por isso que é centímetro quadrado, metro quadrado. Exatamente. Então, a gente vai tratar desses dois assuntos hoje, beleza? Bom, uma curiosidade, quer dizer, uma atividade que professores e professores podem fazer na sala de aula com os estudantes é o seguinte: é pedir para que eles peguem vários objetos que têm algum formato circular, né? Alguma parte dele tem um formato circular. Então, pode ser a lata de lixo, né? Se for uma lata de lixo, seja um tronco de cone, um cilindro, sei lá o quê. Lata de leite, um giz, um CD, um copo, né? uma garrafa de água, enfim. Alguns objetos que tenham um círculo. E leva uma fita métrica e calculadora, né? Entrega
monta grupo e pede para eles fazerem os seguintes cálculos, né? Vocês vão fazer o comprimento, vocês vão calcular o comprimento, né? Pega tá. Então, por exemplo, esse copo aqui, né? Pega a fita métrica, mede aqui o comprimento dessa, deu 16,5. Aí marca comprimento, né? Então, o copo, 16,5. So the T-Jones cosigns in case of the compression protective measurement should be removed before further oxygen if you are individual part with safety instructions as to one reflected in. Rapaz, Darth Vader tá falando ali, peraí. Francisco, opa. Desliguei. E você vem e vai medir o raio deste... O raio não, o diâmetro, né? Que são 2 vezes o raio. Então, você vem aqui, 5. Tá? Olha, quase deu certinho. Aí, depois, você vai fazer a subtração, né? 16,5 menos 5. Depois, você vai multiplicar 16,5 vezes 5. E depois você vai fazer a divisão, 16,5 dividido por 5. Tá bom? E aí você vai perceber que este número aqui, no caso aqui, vai dar diferente desse. Não, né, claro que fazendo vários objetos, você vai ver que esses números aqui são diferentes um do outro, né? Tá bom? A subtração é diferente, a multiplicação é diferente. E aí, quando você chega na divisão, acontece uma coisa muito curiosa. Muito curiosa, que é esse número sempre ser próximo de 3,1. Vamos fazer essa conta aqui. 16,5 dividido por 5. Ixi, meu, deu ruim. Deve ter... E é legal você discutir isso também, porque depende da precisão, quanto você, né? O quão preciso você mede aqui. Tem duas coisas. Olha só, quando a gente pega um objeto, tipo o Léo pegou um copo, como é que eu consigo determinar o raio, né? Como é que eu consigo fazer isso? Então, assim, para colegas e alunos, ó, coisas, a geometria, né, do ângulo, a gente sabe que é esse ângulo aqui, né, de dentro, quando a gente bota, assim, ó, se eu considero que um livro ele tem ângulo de 90 graus, quando eu fizer isso aqui, ó, pega aqui, bota em qualquer pontinho aqui e fizer isso aqui, eu marcar aqui desse lado e marcar aqui desse lado, eu vou traçar aqui um diâmetro. Depois é só fazer isso em outro lugar. Quando você cruza os dois diâmetros, você acha o centro. Sim. Vocês conseguiram perceber aqui a jogada? Viu, Alessandra? Gostou? Pega um livro. O livro, bota aqui, marca aqui e aqui, traça um diâmetro. Depois você vai em outro lugar e vai traçar outro diâmetro. Outros diâmetros se cruzarem vai ser o centro. E aí você vai conseguir medir o diâmetro melhor do que, assim, empiricamente, como o Léo tentou fazer ali direto, né? Aí o valor vai ficar mais próximo de 3,1 se você acha o centro. Mas, então, o que é o curioso nesse caso aqui é eles descobrirem isso, né? Porque, a princípio, quando você está se vendo pela primeira vez, eles chutariam assim, esses números aí vão dar todos diferentes, né? Não tem razão nenhuma para aparecer algum padrão aí, certo? E o mais interessante é que esse padrão aparece. E é legal que você deixe eles descobrirem esse padrão, né? E aí a gente vai começar a questionar por que isso acontece, né? Bom, se a gente pensar que a gente pode colocar assim, perímetro, né? Isso aqui é um número constante. Independente do objeto que a gente escolha circular, isso aqui vai dar uma constante, tá bom? Esse número constante vai receber um nome, né?
quer dizer, a humanidade escolheu a letra grega π, né? Que o Fábio pode confirmar, π tem a ver com perímetro, não é isso, Fábio? Sim. Π de perímetro. E aí, se a gente fizer que esse número constante é igual ao comprimento dividido por 2 vezes o raio, né? Daqui nós concluímos que o comprimento é 2 vezes o raio vezes π. E daí surge a formulinha do comprimento da circunferência, o 2 vezes π vezes r. Tá? Então, por um experimento simples que você pode fazer em sala de aula, eles conseguem concluir uma fórmula importante dentro da geometria plana. Tá certo? Dúvidas? É isso aí, investigação científica. Né? Uma das coisas legais que a tecnologia nos deu, né, é a possibilidade de olhar para isso dinamicamente, né? Vamos lá. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, rapidinho, olhar dinamicamente essa questão do perímetro. Vocês vão olhar aqui, eu uso o GeoGebra, posso fazer animado. Então, assim, ó, o raio aqui sendo 1, porque é mais fácil de eu trabalhar com unidade, então, independente do valor do raio, né? Como ali eu boto 1 para poder fazer a demonstração. Aí, olha só que coisa legal é você mostrar como, assim, ó, o raio 1, tá vendo? Um raio, 2 raios, eu tenho um diâmetro, né? Ó, 3 raios, 4 raios, 5 raios, 6, pronto. 6 raios de um pouquinho. Tá vendo? Por que é 6,28? Porque a gente sabe que aquele valor, né, 2 vezes 3, alguma coisa, é exatamente o que dá o próximo de 3,14. Então, a gente recompõe o círculo e a gente recompõe o círculo assim, linearmente. Isso é legal de fazer. Se alguém depois quiser, professores aí quiser ver a dinâmica disso aqui, depois eu passo para vocês. Foi. Você vai querer tomar café? Vamos lá agora? Yes! E... Fala alguma coisa? Não. Beleza, vamos... deixa eu botar a apresentação de novo. Muito bem. Se quiser, depois pede por e-mail, tá, gente? Ou então pede lá no Classroom para botar esse arquivo lá. Então, temos aí a primeira fórmulazinha importante da comprimento ou perímetro da circunferência, tá? Então, o comprimento da circunferência depende exclusivamente do tamanho do raio. Né? Então, como vocês podem perceber, a fórmula comprimento igual a 2 vezes π vezes o raio, você pode perceber que o 2 é um número, o π é um número também, no caso irracional, né? Irracional. E a gente tem o r como sendo uma variável e o c uma outra variável. Então, se você atribui o valor 2 para o raio, esse comprimento será 2 vezes π vezes o R2, vai ser 4 vezes o π, tá? Se aqui for centímetro, aqui será centímetro. Se o problema te fornece um valor de π, você substitui. Então, muitas vezes eles colocam assim, utilize 3,1 como aproximação de π. Aí você vem aqui, 4 vezes 3,1, e encontra o resultado, 2,4 centímetros. Tá? Uma aproximação.
né? Uma aproximação. Ok? E o contrário, o que pode acontecer é o problema te fornece o comprimento, então digamos que o comprimento seja, sei lá, 13π metro. E aí ele pergunta o raio. Tá? Qual é o tamanho do raio para que esse comprimento de circunferência seja 13π metro? Ok? Então, basicamente, os problemas eles podem te fornecer o raio e pedir o comprimento, ou ele te fornece o comprimento e você descobre o raio. Tá? Por quê? Porque o 2 é um número, o π é um número, né? Você não vai tratar de variar 2 de π, só vai poder variar ou o comprimento ou o r, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos que, se o comprimento é 2πr, isso é igual a 13π, então o r aqui é a nossa incógnita, né? É uma equação de primeiro grau, na verdade. Então, o r, esse 2π aqui está multiplicando, a gente pode dividir os dois lados por 2π ou pensar em passar o 2π dividindo, tá? Π simplifica com π, nós temos 13 dividido por 2 como o raio, né? Então, 6,5 metros. Uma coisa legal nessas relações, Léo, e colegas e alunos, é você pensar que 2π é constante. Sempre vai ser constante, porque 2 é um número, π também é um número. Tá? Então, o que vai acontecer? Você tem que pensar sempre que o comprimento vai variar em função do raio. Olha só, pensando em função, né? O comprimento varia em função do raio. E aí, gente, as possibilidades são muitas de criar e pensar em como essas coisas variam uma em função da outra. É isso. Sim, sim. Muito bem. Então, vamos às questões que apareceram no Enem sobre comprimento e circunferência. Página 98, Enem 2015, segunda aplicação. No jogo mostrado na figura, uma bolinha desloca-se somente de duas formas. Ao longo de linhas retas ou por arcos de circunferência. Eita. Arcos de circunferência. Nossa. Centrados no ponto O. Tá aqui o ponto O. E os raios variando de 1 a 8. Então tá a marcação aqui, de 1, 2, 3, 4 até 8. Durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P, aqui o ponto P, deverá realizar a seguinte sequência de movimentos. 2 unidades no mesmo sentido, utilizado para ir do ponto O ao ponto A. Então, do ponto O ao ponto A, está indo para fora, né? Então, ele falou 2 unidades. Já vamos fazer? Deixa eu ler primeiro, né? Do ponto A até o ponto A. E no sentido anti-horário, um arco de circunferência cujo ângulo central é 120 graus. Após a sequência de movimentos descrita, a bolinha estará no ponto. Muito bem, então, primeira coisa é saber o que significa sentido, né? Do ponto O até o ponto A. Então, nós temos duas palavras que às vezes são confundidas pela maioria dos estudantes, que são as palavras direção e a palavra sentido. Vocês saberiam me dizer qual a diferença entre direção e sentido? Ou dar exemplos? Hein, pessoal? Qual a diferença entre direção e sentido? Ou dar um exemplo de direção, um exemplo de sentido? Vocês já pensaram sobre isso? Já pensaram que são palavras que sentido para a esquerda e direção?
direito à direção inclinação. Esquerda, norte, sul. Esquerda seria o sentido, norte-sul seria a direção, é isso? Sim. Uhum. Sim. Esses exemplos foram bons. Ok, beleza. Então, por exemplo, a gente pode falar em direção. A direção tem a ver com uma reta. A direção tem a ver com uma reta, né? Uma reta e sua inclinação. Sua inclinação com a horizontal. Poderia ser vertical? Poderia, mas vamos pegar a horizontal para... Elegemos a horizontal como sendo o ponto de referência, a reta de referência, tá? E o sentido tem a ver com... Você pode dizer vetor, não? Tem a ver com... vamos chamar de uma seta, assim. Uma seta. Tá? Depois a gente vai melhorando isso, essa definição. Então, porque a gente não A gente fala... teria que falar de vetor, né? Então, por exemplo, ó, a gente pode... Vamos tomar aqui o horizonte. O horizonte ou a horizontal, né? É assim, o sentido é o lugar para onde está indo. Isso. Né? Porque direção nem sempre você pode ir para um lado ou para o outro, né? Numa reta. Então, o sentido diz exatamente o lugar para onde você está indo naquela reta. O lugar para onde você vai. Então, a horizontal é uma direção. A vertical é uma direção, né? E aí, dentro dessa direção aqui, você tem duas opções, sempre. Ou você vai, no caso, para a direita, né? Então, a direita, no caso, é um sentido. Ou você vai para a esquerda, que é o outro sentido, é o sentido oposto. Tudo bem? Então, o sentido, ele sempre tem duas opções, né? Duas opções. Tá certo? Agora, qual seria uma outra direção? Então, quantas direções existem? Na verdade, são infinitas as direções, né? Se você tomar aqui como a horizontal como referência, essa daqui é uma direção e vai fazer uma inclinação aqui, digamos uma inclinação de 33 graus. Certo? Então, qual é a direção? 33 graus com relação à horizontal ou com relação a leste-oeste, né? Ou ao Equador, por exemplo. Né? Então, você precisa ter uma direção de referência para, a partir dela, fazer uma inclinação e apontar qual é a direção. E aí, a partir dessa direção, você tem duas opções também, né? Ou você vai... aí você pode dizer noroeste, certo? Ou você vai para o sudeste. Isso. Sudoeste. Sudoeste. Ou para cima, ou você vai para cima, ou você vai para baixo, né? Nessa inclinação aí. Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa diferença entre direção e sentido? Ok? Então, como tem infinitas retas que passam por esse ponto aqui, né? Então, a vertical seria uma direção. Qualquer outra inclinação aqui seria outra direção, tá bom? Ok, então ele está falando que ele vai andar duas unidades no mesmo sentido utilizado do ponto O até o ponto A. Então, do ponto O até o ponto A, é essa seta aqui que vai, né? Está apontando para esse sentido, para cima, digamos, para o nordeste, no caso. E aí, duas unidades.
2 unidades. Então, o ponto P está aqui, vai andar 1 unidade, 2 unidades. Então, estaria aqui o ponto P. Tá? Fez esse caminho aqui. Ótimo. Aí, ele fala sentido anti-horário. Aí, sentido de novo. Então, a gente poderia dizer que a circunferência é uma direção? Olha, agora a questão agora. Oi? Cada arco, sim. Não, a Cada circunferência, arco. Sim. a circunferência Sim. toda é uma direção. Cada arco de circunferência é uma direção. Cada circunferência, no caso. Né? Cada circunferência, exatamente. Isso. Ok, pode ser arco também. E aí você tem o sentido anti-horário e o sentido horário, né? O horário é do relógio, o anti-horário é o sentido oposto. Então, ele mandou ângulo de 120 graus. Agora, a gente precisa saber quanto dá 120 graus aqui nesse negócio. Então, essa circunferência aqui foi dividida em... Então, aí a gente tem que falar um pouquinho da volta completa, né? 5, 6. A volta completa seria uma volta completa foi dividida como? 11, Você sabe? 12. Só por curiosidade. Então, vou contar aqui rapidinho, Léo. Só por curiosidade. Uma volta completa, dizem isso, que foi associada a 360, até por conta de diversas civilizações que já utilizavam a base 60, mas muito em função do que eles vivenciavam em termos de dias e noites e estações do ano. Então, disse que é porque, como percebeu-se que as estações elas começavam a se repetir a cada 360 dias, então essa volta inteira foi dividida em 360 graus. Então, nesse momento, tem uma certa associação. Eu estou falando que disse é porque não tem certeza disso, tá? Então, isso aí é uma suspeita histórica de que essa associação das voltas... E aí, hoje a gente já sabe que é um pouquinho mais do que 360 dias, né? Mas imagina há quanto tempo atrás já se percebia mais ou menos essa relação. E aí a gente tem essa... Pode continuar apresentando, Léo. Tá. E aí você tem... Não vou mostrar, não. E aí você tem o arco ali, 360, e foi dividido igualmente em algumas partes. Aí, quantas partes foram? 12, né? Então, 360 dividido por 12. Então, 360 graus por 12, quanto que vai dar? 30 graus, correto? Então, cada pedacinho desse aqui, né? Cada ângulo desse aqui corresponde a 30 graus. Então, ele andou 120 anti-horário. Então, 30, 60. Se esses dois valem 60, mais 2, 120. Certo? Então, ele tem que andar este ângulo aqui. Então, ele vai andar daqui até aqui. Todos concordam? Que é o F? Ok? Se alguém se confundisse, então vamos dar uma olhada nos extratores. Ó, se alguém se confundisse o anti-horário com o horário, ia cair no G. Tá errado. Se alguém se confundisse do ponto O para o ponto A ao contrário, iria para cá, né, no ponto A. Aí, anti-horário cairia no B, horário cairia no C. E esse D aqui, o cara só considera o 120, né? O candidato só considera 120 anti-horário. Então, perceba que os pontos são colocados de forma estratégica para você conseguir determinar o que o candidato, né, o respondente, está entendendo sobre sentido, né? Sentido horário, sentido anti-horário, e se ele entendeu que do ponto A, O até o A, você vai para cima. Beleza, beleza, pessoal? Então, temos um exemplo aí de uma questão com distratores. Esse daí foram bons distratores, né, Fábio? Sim. 2015. Muito bom.
Alguma dúvida, povo? No dúvidas? Só um comentário com relação para os professores e professores. Vocês percebam que uma questão simples dessa, uma questão considerada fácil, você consegue explorar vários conceitos, né? Então, pelo menos eu gosto de utilizar essas questões do Enem não só para resolução de problema, porque a gente pode resolver isso aí em, sei lá, 30 segundos a gente resolve isso aí, em menos de 30 segundos, certo? Mas o interessante é que as questões, muitas questões, né? Não só do Enem, como algumas outras aí de Olimpíada de Matemática, ou sei lá. O lance é você colecionar questões interessantes, né? Você explorar todos os conceitos que estão envolvidos dentro dessa questão, né? Porque se você não sabe o que é sentido, já era. Se não sabe o que é anti-horário, já era. Entendeu? Então, é interessante explorar todos os conceitos que aparecem, né? E o Enem costuma apresentar contextos variados, né? Então, às vezes, a gente tem um contexto de, sei lá, educação financeira, aí você pode pegar uma questão que você resolve em 2 linhas, mas você pode extrapolar isso para uma discussão mais ampla, mais interessante. Certo? Maravilha, Alessandra e Hilda. Vamos ao próximo aqui. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros e ocupam circunferências de raio 3 e 4. Então, temos aqui raio 3, raio 4, respectivamente, ambas centradas no ponto O. Em cada sessão de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo C2 em uma sessão? Utilize 3 como aproximação para π. Muito bem. Então, quais seriam as estratégias para resolver esse problema? O que vocês começariam por onde? É assim, o que eu preciso saber, né, para resolver isso aí? Sugestões? Então, ele pediu metros, né? Quantos metros quem está sentado em C1 percorrerá a mais. Então, esse metros aqui já te dá uma dica de que com relação à circunferência aí, é o perímetro, correto? Não está falando de metro quadrado, não está falando de área, está falando de percorrer, certo? Então, vamos calcular aqui o C1. Vamos colocar assim, perímetro do cavalo C1. Então, o perímetro do cavalo C1 é 2π vezes o raio do C1, certo? Então, vai ficar 2 vezes π, ele falou para você utilizar 3 no lugar de π, e o raio de C1 é 4, correto? Porque ele é uma circunferência, o C1 está mais distante do que o C2, obviamente que ele tem um raio maior. Beleza? E aí a gente vai fazer agora o perímetro do cavalo C2. Então, 2 vezes π vezes o raio do C2. E será 2 vezes 3 vezes 3. Certo? Isso é uma volta, né, gente? Exatamente. Isso aí é uma volta. Uma volta. Então, o cavalo C2, ele dará 10 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E o cavalo C1
cavalo C1, onde dará 10 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Bom, observando esses números aqui, nós percebemos que o C1 vai andar mais do que o C2, né? E isso é óbvio, por quê? Porque se você está numa circunferência maior, com um raio maior, o perímetro da circunferência é maior, você vai andar mais, certo? Então faz sentido que o C1 seja um número maior que o C2. Se ele está perguntando quanto percorrerá a mais, o que você tem que fazer? Tem que fazer a subtração, correto? Então vai ser 10 vezes 2 vezes 3 vezes 4 menos 10 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Como é que eu faço essa conta? Sugestões para fazer essa conta aí. Diferente da tradicional. Você pode multiplicar tudo e diminuir, isso é fato. Mas vamos pensar em alguma estratégia melhor, né? Não, diferente, né? Uma estratégia diferente para fazer essa conta. Só para aproveitar o pensamento matemático, né? Alguém sugere alguma coisa, alguma conta diferente? Colocar em evidência. Colocar em evidência. Né? Então, Sim. você pode perceber que o que temos em comum nas duas parcelas é o 10 vezes 2 vezes 3, né? Certo? Então, à esquerda, na parcela à esquerda, nós temos 4 vezes esse troço aqui, que é o 10 vezes 2 vezes 3. E aqui nós temos 3 vezes 10 vezes 2 vezes 3. Então, você pega 4 alguma coisa, subtrai de 3 alguma coisa, você vai ter só alguma coisa. Correto? Deu para entender? 4x menos 3x dá x. 4 abacaxi menos 3 abacaxi dá um abacaxi só. Certo? Então, essa conta aqui é simplesmente 10 vezes 2 vezes 3. Vezes 1, se você quiser. Tá? Ou, colocando de outra forma, você pode colocar o 10 vezes 2 vezes 3 em evidência. E aí, quem vem vai ver o 4 menos 3. Que nada mais é que o 4 vezes 2, 10 vezes 2 vezes 3 vezes 1. Exatamente, Alessandro. A matemática é very beautiful. Então, 2 vezes 3 dá 6, vezes 10, 60. Alternativa beta. Agora, o detalhe é o seguinte, Léo. Você vê que tem outros valores ali que até muito discrepantes, porque pode levar o que a gente chama de distrator para colegas professores entenderem. Os alunos vão saber também, mas para eles o importante é saber interpretar a questão. Mas aquelas outras questões ali são distratores. Se ele toma outro caminho e acha que o cavalo de dentro tem que chegar no outro, vai achar outro valor. Porque no carrossel os cavalos são fixos, né? Então, assim, o cavalo, onde aquela posição C2 nunca vai atingir ali na mesma direção ali onde está o C1. Isso pode ser uma confusão quando a criança ou o adolescente ou qualquer um estiver fazendo ali a conta, pode tentar achar que ele vai correr para o outro ou o contrário, né? Que o de fora vem para cá. Isso causa outras duas respostas. Exatamente, não é pegadinha, tá, gente? Isso não é pegadinha. E aí não façam pegadinha também nas questões, porque isso não faz sentido. A gente tem que realmente considerar os caminhos que as pessoas às vezes pegam que vão levar para outros lugares. É isso. Beleza. Esse ângulo entre C2 e C1, né? Imagina como se fosse uma estaca aqui, uma estaca para C1 e uma estaca para C2. Esse ângulo aqui vai sempre ser o mesmo. O carro-sol está girando aqui, ele vai continuar sempre esse ângulo entre eles. Tá certo? Beleza. Vamos dar uma olhada na Enem 2019, primeira aplicação. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamadas catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura.
O ciclista já dispõe de uma catraca de 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro, como a casa decimal é. Cara, essa questão você fez, Fábio? Fiz. Era uma questão que deu, que não calibrou, para você ter ideia. Entendi, mas é exatamente isso que eu estava falando, assim, questões da partir de 2019 deram uma desequilibrada. Essa é uma questão que muita gente que foi muito bem não conseguiu fazer. Vamos ver se eu lembro como faz. O ciclista, então vamos pensar o que é catraca Aí, e coroa, né? isso, então. Ele até explica, né, gente? Vamos interpretar a questão. Né, que a coroa fica ali onde está, né, o pedal, aí você está pedalando, e a catraca fica na parte de trás, né? Como se tivesse... Isso ele define isso ali. Aí o que acontece é que você pode ter, inclusive, catracas que são maiores do que a coroa ou menores do que a coroa. Isso tem motivo. Nesse caso aí, a gente teria que imaginar o seguinte: se eu aumento a catraca, eu vou andar mais rápido ou mais lento? O que vocês acham? Imagina, tem a coroa aqui e a catraca. Aí tá aqui, eu vou passar a marcha. Se eu passo a marcha assim, por uma catraca, né, maior, eu vou andar mais rápido ou mais lento? O que vocês acham assim na cabeça de vocês? Na hora que eu passo a marcha, imagina. Quando que eu ando mais rápido? Quando eu boto a catraquinha pequena ou quando eu boto maior? Essa é uma... Intuitivamente. Intuitivamente. A questão é essa. Só essa, valeu? Entendeu? Sim, sim. É porque não é contra-intuitivo. E a única informação é a da catraca, não precisa nem do raio da coroa, né? Não, Não precisa não do raio da precisa. coroa. Eu sei que quando maior, percorremos um espaço maior. Pois é, engraçado, né? Viu como é que é contra-intuitivo? Porque, na verdade, quando você bota a catraca menor, você vai mais rápido. Entendeu? Olha só que coisa louca, né? A gente tem a noção de que a catraca maior vai percorrer um espaço maior e não é verdade, é o contrário. Quando você bota assim, nele menorzinho, cada pedalada que você dá aqui, na coroa, se a coroa é grande, essa pequenininha aqui tem que rodar muito mais para poder percorrer a mesma distância da catraca maior. Então, assim, essa é que é a contra-intuição nessa questão. Eu tenho que entender o que acontece, né? Vamos tentar fazer uma simulação assim, ó. Digamos que a catraca tenha o mesmo raio da coroa, tá bom? Digamos que a catraca tem o mesmo raio da coroa. Então, aqui está o pedal. Nossa, pedal aqui, você vai girar o pedal e, consequentemente, você gira a catraca, certo? E a catraca aqui, ela tem um determinado raio que tem a ver com a roda nessa mesma fixa, né, na catraca. Isso. Quem dá a velocidade da bicicleta é a catraca. Então, assim, o que ela roda é o que a roda de trás vai rodar, que é o que vai impulsionar você. Exatamente. É tanta coisa ali nessa questão, né? Então, se a coroa anda 2π vezes o raio e a catraca tem o mesmo raio da coroa, vocês concordam que a catraca também, deixa eu botar numa outra cor, também vai rodar 2πr, certo? Também vai rodar 2πr. Então, é como você pensar o seguinte, ó. Essa corrente, a partir desse ponto de referência aqui,
Esse ponto de referência, ele vai dar uma volta completa aqui, ó. Certo? Uma volta completa. Então, é como se esse verde que eu acabei de desenhar fosse estendido para essa correia aqui, ó. Certo? Essa correia, o tanto que essa correia vai girar é exatamente essa parte verde, que é o perímetro da minha coroa. Beleza? Então, se a gente diminuir o raio dessa circunferência aqui, ó, você concorda que essa parte verde que vai passar pela catraca vai ser a mesma quantidade verde do início, só que essa catraquinha aqui, ela vai girar mais vezes. Essa que é a intuição do negócio. Vocês conseguem perceber? Né? E essa girada mais vezes vai fazer a roda girar nessa velocidade que ela está. Exatamente, Exatamente. Pronto, Então, essa era a noção que precisava, que o resto agora, Léo, é direto, é fazer as comparações. Então, se a catraca tem 7 de diâmetro, então vamos colocar aqui, a gente tem que 2R é igual a 7, né? Que é o diâmetro. Uhum. Então, vou botar R. Uma E aí ele volta, quer... 7π, né? Pera um pouquinho. Ele quer que avance 50% a mais. Uhum. Então, o que a catraca, vamos mostrar, o comprimento da catraca vai ser 2π vezes o raio. Então, 2R é 7. Então, isso aqui vai dar 7π. Certo? 7π. Quando é do mesmo tamanho. Ele quer que avance 50% a mais. Significa que Deixa eu botar uma outra cor. Ele quer... As aulas de porcentagem, né? Uhum. Nova. Novo avanço. Novo avanço. Seja 1,5 7π. É isso? Sim. E por que vocês compreenderam por que uma vez... Quando a gente falar em aumentar 50%, lembrando da aula de porcentagem, né? Aumentar 50% significa multiplicar por 1 mais 50%, né? Que é o 1,5. Certo? Muito bem. Então, novo raio tem que ser quanto? Só que aí é invertido, né? Se você avança, você diminui a catraca 1,5 vezes. Espera um pouquinho. Certo? Não entendi, Fábio, como é que é? Fala aí. Então, se você tem que avançar 1,5 vezes que tinha, é porque você tem que dividir o raio por 1,5 vezes. Essa que é a intuição. É que você quer andar mais rápido, ou seja, você quer que esse raio da coroa seja 1,5 vezes o raio do outro. Então você tem que dividir o raio que era igual por 1,5 vezes. Entendeu ou não? Apresenta a sua aí, cara. Eu não estou conseguindo visualizar. Vou botar aqui então na outra tela.
Deixa eu botar aqui. Essa aqui é contra-intuição. Vamos lá. Vocês já estão vendo aí? Sim ou não? Só para eu saber. Vamos falar assim, vocês enxergarem sim ou não. Alguém está vendo? Eu não sei se vocês estão vendo. Então vamos lá. Se você tem isso aqui, ó, né, e elas rodavam na mesma direção, isso aqui era R, isso aqui, né, e também era R, beleza? Só que eu quero que isso aqui rode agora 1,5 vezes mais rápido. Então é como se isso aqui fosse 1,5 vezes maior, na verdade. Então, mas eu não posso mudar a coroa, eu mudo só a catraquinha. Então esse cara aqui tem que ser 1,5 vezes menor. Então eu tenho que pegar o raio e dividir por 1,5 vezes. É contra-intuitivo. É como se fosse assim, ó. Como é que se daria uma volta inteira, né? É sempre o diâmetro vezes o π, ou seja, 2πr, né? 2πr. Aí eu botei 2r aqui para ficar legal. Então, tá aqui. O diâmetro vezes o π é uma volta, né? E aí eu tenho, então, 14, não é isso? 14π. Isso é o que ele daria naquela voltinha ali. Se eu quero que ele vá mais rápido, o que acontece? Eu tenho que fazer ele ficar menor. Quantas vezes eu quero que ele fique menor? Essa é que é a pergunta. Por isso que é contra-intuitivo. Foi ou não? Peraí que eu estou pensando numa outra solução aqui, mas... A gente pode fazer aritmeticamente para ver, né? Você pega isso aqui, como é que daria o número de voltas, né? Uma volta, a cada volta, assim, daria isso aqui, ó, né? Como dividido por 7π seria o número de voltas, N. Né? Se você quiser saber 1,5 vezes o número de voltas, eu vou descobrir que raio é esse que eu quero. Né? Então, assim, imagina que agora você tem um outro diâmetro e eu quero que seja 1,5 vezes 7, né? Vamos dizer assim. E aí, desculpa, aqui eu não sei quanto é que é. Aqui é o diâmetro... Cadê? Qualquer coisa aqui, né? Um diâmetro qualquer, vai ser 1,5 vezes o número de voltas. Aí você vai descobrir isso aqui. Porque você tem isso aqui. Né? Isso aqui, ó. Ó, viu por que vai aparecer o 7 dividido por 1,5? Se eu fizer aritmeticamente falando. É só trocar esse cara aqui por 7π sobre n. 7π sobre n sobre xπ. Aí já cortei o π com π. É 1,5n. E aqui, ó. Cortei. A hora que eu botar para cá, 7 dividido por 1,5. É muito contra-intuitiva essa questão. Se você aumentar a velocidade em tantas vezes, você tem que diminuir o raio tantas vezes. Essa que é a questão. Entendeu? Eu podia fazer assim, mas eu prefiro realmente pensar assim. Ó. Porque se eu quero aumentar a velocidade tantas vezes, eu diminuo tantas vezes. Diminuir tantas vezes é como se fosse dividir, né? É o inverso multiplicativo. Eu prefiro pensar assim. Quer apresentar de novo? Peraí, isso aqui deu 7 sobre 3? Oi? A resposta é 7 sobre 3? Não, 14, né? 14? 14 sobre 3. Porque o que é o raio? O raio não é 7? Então, 7 sobre 1,5. Eu posso botar isso aqui como 3 meios. Então, é 7... 14. 14 sobre 3. Isso.
que dá... Eu não fiz a conta. 3, Eu não fiz. Mas eu posso suspeitar vou botar aqui para... 4, Você tem aí a apresentação. 4,7. 4, alguma coisa. Então vai dar letra C, né? 4,7. Eu não fiz a conta, não. Eu só fiz o pensamento. Eu pensei em outro jeito de fazer, Fábio. Deixa eu apresentar aqui. Então, vou parar aqui. Essa questão é muito contra-intuitiva. Deixa eu duplicar isso aqui. Uhum. É muito contra-intuitivo, muito. Caramba. O que importa é essa parte de baixo aqui. Não, tudo bem. Vamos tentar fazer aqui nesse cantinho. O que eu pensei foi o seguinte. Essa nova catraca, ela tem que girar 1,5 vezes, certo? Então, se você pensar em 1,5 vezes, é uma volta inteira mais metade de uma volta, certo? É 1,5 vezes. E eu estou chamando esse 1,5 vezes, esse Rzinho é o que eu quero descobrir. Uma volta é 2πr. Vamos botar aqui. Uhum. Uma volta Então, é 2πr. Isso, mas é uma volta, tem meia com esse raio aí, não é com 7. Não, exatamente. Aí, mais meia volta é πr, certo? Uhum. E isso tem que ser o quê? Tem que ser o 2πr aqui, ó. Pois é, cara, mas o diâmetro é 7, não é o raio 7. Então, isso aqui é 7, não é? O comprimento Não, dele... então, desculpa, eu falei, é porque eu já usei o 7 como referência de diâmetro. 2R é o 7. É que eu já, minha cabeça... Então tá certo, é 7π, não é? 7 Isso aqui é 7π. Isso. Bom, aí vai ficar 3πr dividido igual a 7π. Então, R vai ficar 7/3. Sim, Que dá o 2,3. mas ele quer o diâmetro. Aí ele quer o diâmetro? Ale, é a pergunta. O valor mais próximo da medida do diâmetro. Então, multiplica por 2, é o 14. Ah, entendi. É porque, desculpa, eu que passei direto. Então, se o raio é 7/3, isso implica que o diâmetro vai ser 14, 14/3, que dá o 4,7. alguma coisa. Perdão, eu passei direto ali falando do raio, porque eu me empolguei. Tem que trocar de M para difícil aqui. Essa questão não é nada médio, não. É isso que eu estou falando, essa descalibrada da... Cara, mas não é... vocês entenderam, pessoal, que a gente fez aqui? A catraca menor, ela tem que dar 1,5 vezes, né? Essa 1,5 vezes tem que ser igual ao 7π, que é a volta da catraca original, né? De 7 diâmetros, sabe? Tá? E aí vai dar próximo de 4,7. Beleza? Beleza? Então, você vê que, às vezes, essa questão... Então, para quem vai fazer a prova, né? Essa é uma questão que você tem que deixar para o final, cara. Você começou a se enrolar, larga ela de mão e vai para o final, tá? Porque o importante na TRI é você conseguir acertar as mais fáceis, tá? A gente vai ter uma aula de TRI lá para o final do curso, mas já adiantando, esse é um erro que candidatos inexperientes cometem, tá? Inexperientes. Eu, por exemplo, já cometi muito esse erro em provas de vestibulares, né? Porque eu sempre gostei, por exemplo, de análise combinatória. Então, cara, teve uma vez que eu fiz a vestibular da USP, né, na FUVEST,
e caiu uma questão de análise combinatória. Eu fiquei naquela questão muito tempo, cara. Porque era um orgulho besta, sabe? Tipo, eu pensei assim, não, eu tenho que fazer essa questão de análise combinatória. Aí, enfim, fiquei com uma média que eu não consegui passar. Mas é uma coisa que a gente precisa aprender fazendo concursos, né? Isso não serve só para Enem, mas para qualquer concurso. Uma questão está muito enrolada, cara, deixa para o final, resolve o resto e depois volta nela. Tá bom? Então é isso, pô. Vamos Olha só, Léo, já que você falou dessa questão de fazer prova, vamos lá. Essa é uma questão extremamente contraintuitiva. É preciso realmente desenhar para entender. Por isso que eu falei assim, olha, eu fugi da aritmética, porque quando você vai tentar botar na aritmética, isso não é fácil. E principalmente algebrismo, tentar fazer algebrismo ali, isso é muito difícil. Então, essa nossa, assim, como diz o Léo, o nosso orgulho besta, às vezes, de querer mostrar uma coisa formalmente falando, com aquele tipo de rigor, isso aí, às vezes, nos impede de saber o que está acontecendo. Porque, repara, hein, Léo, e colegas e alunos, se você pega aquilo ali e intuitivamente fala assim, olha, eu tenho que diminuir 1,5 vezes, o problema estava resolvido. Aí a gente queria arrumar um jeito aritmético, algébrico, de demonstrar que aquilo ali era verdade. Mas já era verdade quando eu falei que tinha que diminuir 1,5 vezes. Sim. Né? Então, assim, tentem pensar o que está acontecendo. Se coloquem ali mexendo na catraca. Então, tem que diminuir quantas vezes aqui? Acabou. Porque isso é mais importante nessas questões do que tentar arrumar uma resolução formal. A gente está fazendo aqui para dar uma sustentação, né, no que a gente faz e tal. Uma segunda coisa, né? Aqui o curso se chama Rumo ao Enem, mas é só matemática. Então, esse tipo de rotina com a matemática, você tem que ter com as outras disciplinas também. Até porque o Enem é muito físico, eu tenho que deixar isso claro para vocês. Você tem que se preparar fisicamente, não só aqui na questão de conhecimento e psicologicamente. É muito físico. Passar 4, 5 horas nessa posição fazendo isso aqui não é fácil. Se você deixar para fazer só no dia do Enem, você não vai fazer. Mesmo sabendo tudo que você sabe da matéria, você vai errar, porque você não vai ter condição física. Então, é um treinamento físico. Paulatinamente, 2, 3 horas assim, 2, 3 horas assim, e depois aumenta um pouquinho, porque você precisa estar nessa situação. Senão, vai dar ruim. O Enem é uma prova muito física, ela desgasta, tem tempo. Então, essa rotina que a gente está fazendo aqui é uma rotina também preparatória, de passar 2 horas aqui ouvindo o professor Fábio e Léo aqui, discutindo com vocês, também é uma preparação física. Beleza? Só deixar registrado isso. Então, só para você falou dividir por 1,5, Fábio, realmente dá, se pegar o 7 e dividir por 1,5, 1,5 é 3/2, né? Isso. 1,5 é 3/2. Então, dividir 7 por 1,5 é 7 vezes 2/3, que é exatamente 14 terços. Então, eu gosto muito desse negócio de saber o que está acontecendo. Isso me ajuda a fugir, inclusive, do algebrismo. Beleza. Pessoal, vamos partir para... Depois a gente volta aqui, se der tempo. Vamos partir para a área de circunferência, que já são 10 horas, né? Então, a área do círculo, vamos pensar em uma maneira de calcular a área do círculo. Tem uma maneira que eu gosto de pensar com os meus estudantes, que é o seguinte: você pega o círculo, né? Eu fiz até isso na sala de aula, né? Você pega uma massinha, né? E vai enrolando a massinha assim, né? De forma a chegar... Bom, claro que meu desenho está muito ruim, mas a ideia é que você pegue a massinha, enrole ela até chegar a um formato de uma circunferência. Tá? Ok? E aí você corta a massinha aqui. E aí você vai pegando essas tiras da massinha e vai desenrolando ela. Tá? Então,
a primeira tirinha vai dar o quê? Vai dar o maior comprimento, concorda? Vai dar o maior comprimento. Esse maior comprimento é, na verdade, o 2πr. Tá bom? Aí você vai pegar a segunda camada da massinha, vai também esticar aqui. Aí a terceira, tal, aí você vai esticando, 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 esticando até ser essa massinha pequenininha aqui. Quando você vai ver, isso aqui vai dar um próximo de um triângulo, Uhum. tá? Isso dá próximo de um triângulo. Essas desenroladas aqui. E a área de triângulo a gente sabe calcular, né? Então, a altura desse triângulo aqui vai ser R. E a base, como aqui é um triângulo retângulo, a base vai ser 2πr. Então, se a gente fizer a área de triângulo, né, a área do triângulo vai ser, no caso, a área do nosso círculo. Então, vai ser base 2πr vezes a altura R dividido por 2. Simplifica 2 com 2, nós temos πr quadrado. Oh, que lindo! Tem outras formas de demonstrar. O Fábio preparou uma delas. Sim. Vamos lá, Fábio. Vamos. De novo, usando a geometria dinâmica, né, do GeoGebra. É o seguinte, o que é a área, né, gente? É saber quantos quadradinhos cabem ali. Então, o que a gente... O círculo é uma coisa que não tem... que não tem, obviamente, cantos, e aí fica mais difícil para a gente. Então, o que a gente faz? A gente vai tentando aproximar ele de diversos, por dentro e por fora, com diversos tipos de polígonos, por dentro e por fora. Regulares. Até que os lados... Oi? Regulares. Isso, por dentro e por fora com polígonos regulares, ou seja, que tem os mesmos lados e os mesmos ângulos. Até o momento que a gente não consiga mais perceber as angulações. E é exatamente essa noção intuitiva de aproximação de polígonos circunscritos com inscritos, na média deles é que está a área do círculo. E até coloquei aqui do lado. Agora, você veja o seguinte, a área está sempre assim, ela depende, obviamente, do raio, porque o π não muda. E se você olhar ali os valorzinhos ali do lado ali, assim, tá vendo aqui, a razão sempre vai se manter próximo disso, que foi uma conta que eu fiz aqui, independente do número de lados que tem. Então, assim, eu posso mudar o raio, posso botar ele pequenininho, e esse valor ali, razão, né, O sobre, ou seja, o círculo, né, sobre 2R, vai ficar sempre próximo de 3,14, independente do tamanho do raio que eu tenho. Então, são aproximações de figuras por fora e por dentro, né, círculo inscrito e inscrito. Uma outra maneira de enxergar a aproximação da área do círculo. Mas eu gosto mais dessa do Léo, porque intuitivamente é melhor, porque dá para pegar, dá para ver e tal. Isso aqui deixa para o pessoal do ensino médio, né? É verdade, né? Foi, Léo. Vamos Pode lá. retomar. Ok. Tem outras demonstrações também que vocês encontram na internet, mas vamos partir para os exercícios. Se der tempo, eu mostro uma outra demonstração da área do círculo, tá? Enem 2021, segunda aplicação. Um suporte será instalado no box de um banheiro para serem colocados recipientes de shampoo, condicionador e sabonete líquido, sendo que o recipiente de cada produto tem a forma de um cilindro circular reto, de medida de raio 3 centímetros. Para maior conforto no interior do box, a proprietária do apartamento decidiu comprar o suporte que tiver a base de menor área, desde que a base de cada recipiente ficasse inteiramente sobre o suporte. Nas figuras, vemos as bases de suporte, nas quais todas as medidas indicadas estão em centímetro. Utilize 3,14 para aproximação de π. Para atender a sua decisão, qual o tipo de suporte que a proprietária comprou. Bom, então, vamos retomar aqui. Shampoo, condicionador
e sabonete líquido. Todos eles são cilindros, tá? Então, cilindro é essa figura aqui. Tem uma base circular. Quando ele fala que é cilindro reto, significa que faz um ângulo reto com a horizontal aqui, né? Ok? Então, a base é um círculo de raio 3, no caso. 3 centímetros. Então, onde é que vocês colocariam esse... Tem alguma figura, algum suporte que a gente já pode eliminar? Fica no Classroom, Lucas, e também no YouTube. Tá? Se for no meu canal do YouTube, você encontra. Qual suporte a gente elimina, pessoal? O 4? Sim. Por quê? O 4. Por quê? Porque se o raio é 3, Se o o raio é diâmetro é 3, o 6. diâmetro é 6, né? Então, 4 já era. aí um negócio assim, ó, um dos 2, 3, 4, 5, 6. Né? Já passaria. Então, esse aqui está fora. Qual o outro que está fora? O 3, né? Se tem raio, se tem aqui 6, o diâmetro Só vai caber 1. só vai caber 1. Então, esse aqui também está fora. O que mais está fora? Acho que a gente pode tirar o 1 também, né? Peraí, 9? Ah, 9 é tudo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente conseguiria colocar um shampoo aqui nesse quadrado aqui, certo? Os outros já você não consegue encaixar aqui. Tem que botar mais 2 ainda. No 12 a gente consegue? No 12 a gente consegue, certo? Porque aqui nós temos 4 regiões que cabem, né? Ainda sobraria uma região que tranquilamente caberia, certo? Mais até 1, mas são 3 só. Então, vamos tentar analisar esse 13 aqui. Como é que a gente colocaria aqui? Então, são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui. 3, 4, 5, 6. Dá para colocar um aqui, nesse canto. Um shampoo aqui. Dá para colocar mais um aqui do lado, né? Sim. Ou então um aqui assim, talvez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que cabe. Cabe mais um aqui. Ele não toca lá. Não, porque o que toca é o quadrado, né? É. Esse aqui parece que é ok também. E mais um aqui em cima, certo? Agora a decisão é quem tem a menor área. Exatamente. Então, tanto no 2 quanto no 5, cabem os 3 recipientes. Agora a gente tem que decidir qual é a menor área, né? Então, como ele falou para usar 3,14 como uma aproximação para π, a gente tem que a área... Vamos calcular a área do 5, né? Então, perceba que a área do 5 é que fração da circunferência, pessoal? Se for desenhar a circunferência inteira, né? Observa um ângulo de 90 graus aqui, você vai perceber que isso aqui é 1/4 da circunferência, né? Tudo bem? Então, essa área é 1/4 de πr². O raio aí é o 13, né? E o raio é 13. Então, vai ser 1/4 de 3,14 vezes 13 ao quadrado. Meu Deus, que
conta chata. É. Mas dá para comparar. Dá para comparar? Dá. Então vamos comparar. A área do 2 é 2 quadrado. É igual a 2 ao quadrado. Então, este número aqui é um número menor que 1, né, cara? É. Ixi, acho que eu tenho que fazer um pouco mais de conta, sabe? Consegue É. comparar já? Então, assim, eu fui pegando o 0,25, né, um quarto de 169, mas realmente vou ter que fazer a conta. Bom, então vamos lá. 3,14 sobre 4. 13 vezes 13 é 169. 169 dividido por 4. Vamos lá. 3,14 vezes... Aqui vai dar 4. Né? 16 aqui. 2, né? 42 sobra 1. 1,2. 42,2. Vamos lá. 42,2 vezes 3,4. Vamos botar 3, Cara, dá 126 mais ou menos. Então, já deu menos do que 144. Eu não preciso fazer essas contas com o número decimal para poder comparar, entendeu? Assim, ó, 3 vezes 4 dá 120. 3 vezes 2, 6. Então, dá aproximadamente 126 e alguma coisa, ou 127. E o outro para 144. Entendeu o que eu fiz? aqui 120 mais 6. 6 e alguma coisa. se 2 é aproximadamente 6, é verdade, né? E 144 é maior do que 126. A Beleza. melhor área, então, é o círculo. A melhor então é o círculo. É engraçado, né? Porque, assim, é uma questão, eu vou te falar muito sinceramente, tá, Renan? Bem ruim, porque se ela já dá o 3,14 para você fazer conta, a suspeita é que ele era o menor. Ai. Sim. Beleza? Peraí. Era Vale. 13, O aluno também contaria os quadradinhos. Muito bom, Robson. É ali, ó. Se os quadradinhos são todos do mesmo tamanho, com certeza. Era só olhar os quadradinhos. Ali cabem 4 e aqui cabem 3 e o outro não fecha. Exatamente, olha só. Intuitivamente, ele dá 4 quadradinhos com 4 círculos inteirões. E aqui não cabe o quarto círculo ali, ó. Acabou. Só de olhar. Só de olhar já dava para... Na verdade, Só de olhar. Você tem que comparar esta área aqui, né? Ó, Uhum. com essas duas aqui, ó. Essa daqui que sobra e essa aqui que sobra. Né? Um quadrado inteiro. Intuitivamente dá para fazer aqui, ó. Você vê que não fecha o outro quadrado, ele é menor. Então, o aluno contaria os quadradinhos, Robson, se ele sabe que a área tem a ver com quantos quadrados cabem. Isso faz toda a diferença, tá vendo? Eu não precisaria saber fórmula nenhuma, nem usar pi, porque eu sei que eu estou falando de área. É por isso que eu trabalho na raiz da definição do conceito de área o tempo todo. As fórmulas, elas vão te ajudar, claro, mas se você sabe a definição, você sabe tudo. Sabe Sim. o que está acontecendo. Beleza. Só para você saber, Fábio, quando aparece segunda aplicação, geralmente as questões são piores, tá? Uma qualidade pior do que da primeira aplicação. Mas beleza. Vamos para Enem 2019, primeira. Vamos ver se isso aqui é melhor. Uma administração municipal encomendou uma pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado por serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Maravilha. O formato da placa é um círculo de diâmetro D igual a 40. Vamos botar aqui D igual a 40 centímetros. Eita.
que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60 centímetros. Conforme ilustrado na figura, utilize 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Ok. Ou seja, você vai ter que calcular uma placa e multiplicar por 10, certo? Sim. Alguém tem alguma ideia de como calcular a área dessa placa? A gente vai ter que fazer alguns segmentos auxiliares aí. Sim. É legal porque é uma figura não tradicional, né? A gente vai precisar Isso. fazer uma decomposição aí. Alguém tem alguma ideia de como calcular a área dessa placa? Está escrito fácil, mas na verdade é fácil depois que você percebe como fazer, né? Sim. É uma fácil média aqui, vai. Primeiro tem que perceber como você vai calcular, né? Porque senão você trava aí. Tá, eu vou falar o seguinte, pessoal. Muita gente está imaginando como calcular essa área que eu estou pintando aqui, né? Ou seja, não é por aí, porque a gente não sabe calcular uma área desse tipo aqui. Isso. A gente precisa ter uma outra estratégia. Se a gente soubesse cálculo diferencial integral, a gente faria, mas não é o caso, vai ser uma coisa mais simples. Metade do círculo. Muito bem, Alan, é isso aí. Boa. Então, ó, se a gente dizer que esses são os pontos de tangência do círculo com o retângulo, e nós traçarmos aqui a metade do diâmetro, né, nós conseguimos dividir essa figura em um retângulo, que a gente sabe calcular, e metade de uma circunferência, que a gente sabe calcular também. Tá? Deu para entender, pessoal? Né? Essa é uma possibilidade, certo? Existe outra, deixa eu pensar. Existe uma outra com um caminho mais longo, mas essa aqui acho que é o caminho mais rápido. Isso. Enfim, vamos lá. Vamos calcular, então, metade de uma circunferência, né? Então, a área de metade da circunferência. Eu gosto de fazer uns desenhos assim, só para não me confundir. Então, se o diâmetro é 40, nós temos que o raio é 20 centímetros. Então, aqui vai ser πr², ou seja, metade, né? Metade de 20 ao quadrado sobre 2 πr. Isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 20 vezes 3,14. Concordam, pessoal? O que eu fiz? Eu peguei o 2 e simplifiquei com um 20. Como são dois 20, né? Um dos 20 ficou 10. Beleza? E aí sobrou outros 20, multipliquei por 3,14. Agora vamos fazer a área do retângulo. A área desse retângulo aqui vai ser o quê? A gente tem que saber quanto que mede este lado aqui. Se tudo aqui mede 60 e esta parte aqui mede 20, né? Todo mundo percebe que isso aqui mede 20? Por quê? Porque é o raio dessa circunferência aqui, né? Raio 20. Então, esse pedacinho vai ser o quê? Vai ser 40. Concorda? E aí, um quadrado, né? Realmente. E vai dar um quadrado, 40 por 40. Então, olha, esse quadrado vai ser 40 vezes 40. Vai dar 1.600. Certo? Vamos fazer agora outra conta lá. Então,
20 vezes 3,14 é 6, se fosse multiplicado por 2 apenas, né? Pegar o 20 e decompor ele em 2 vezes 10. Se fosse 2 vezes 3,14, seria 6,28. Só que tem que multiplicar por 10 e por 10. Então, seria 628. Certo? É isso? Bom, agora a gente tem que somar essas duas coisas aqui. Somando essas duas coisas, nós temos 8, 2, 2, 2. É isso? Isso. 2.200 Uma placa. E aí, multiplicando por 10, que são 10, 22.280 centímetros quadrados. A pergunta é em centímetros quadrados? Então, bola. Dúvida, pessoal? Então, é uma questão que você precisa só enxergar aquela divisão ali, né? Porque o resto é conta simples. Dúvidas? Não dúvidas? Então, vamos para a próxima. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros. Condomínio, uma área pavimentada, deixa eu ver uma coisa. 6 metros. Vamos desenhar aqui. Vou botar raio 3 já, só para não confundir. Diâmetro 6, raio 3. É cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros. Ó. Atenção aí, o que significa aumentar em 8, pessoal? O diâmetro... Ih, ainda tem essa pegadinha. Aumentar o diâmetro em 8, mantendo o revestimento da parte já existente. Bom, vamos pensar um pouco para depois. O condomínio dispõe em estoque material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque será suficiente ou não será suficiente. E aí tem aí a nova região. Ok? Muito bem, pessoal. Pergunta, a nova região vai ter que raio? Aumentando em 8 metros o diâmetro da região. Então, a pergunta é, se o diâmetro era 6, diâmetro 1, 6 metros, o diâmetro 2 passou a ser quanto? 14. Alguém tem outro pensamento? Ou seja, o que a Samira fez foi somar 8. Concordam? Isso. 14 metros. Tá? Alguém discorda ou tem outra possibilidade? Bom, então se o diâmetro 2 é 14, o raio 2 seria 7 metros. Né? Ok? Então, ele falou que mantendo o revestimento da parte já existente.
Mas É só desenhar. peraí, mas vai ser dentro do círculo ou fora do círculo? Então, ele vai ampliar, a administração do condomínio, ele vai ampliar essa área, mantendo o formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa mesma região. Né? Essa mesma região. Isso. Então, ele vai só Então, na mesma região. é como se eu fizesse um negócio assim, né? Isso aí. Não necessariamente... Bonito assim. Não necessariamente com... Hã? Não necessariamente bonito assim, mas... Não, é que eu queria fazer não concêntrico. Porque não está falando que é concêntrico, né? Só tem que estar falando que é a mesma região. Então, suponha que aqui seja o centro dessa... E aqui tem que ser R igual a R2 igual a 7. Isso. Né? Bom, então vamos calcular a área dessa região vermelha aqui. Área 1. Pi R quadrado. 9π. 9 vezes 3. Já vamos botar aqui 9 vezes 3, 27. Okay. Agora vamos para a área 2. Essa área 2 aqui. A área 2 é π vezes R quadrado. Vai dar 49 vezes 3. Certo? Então vai ter que fazer conta, não tem jeito. 3 vezes 9, 27. 12, 13, 14 metros quadrados. Isso. Então, subtraindo 147 menos 27, nós temos 120 metros quadrados. Alternativa epsilon, certo? Se a gente tem 120 metros, 100 metros quadrados no estoque não serão suficientes. E a justificativa é porque a área a ser pavimentada será uma nova região de 120 metros quadrados. Dúvidas, pessoal? É isso mesmo, a parte que falta. Beleza, beleza. A próxima eu acho mais bonita. A próxima é bem bonita. Só queria pensar se tem algum comentário para fazer com relação... Essa é uma questão de avaliar, tá? Só para vocês... É um processo cognitivo de avaliar, porque se fosse só resolver problema, ele poderia simplesmente falar qual é a área qual a área 1, qual a área 2, aí acabou, resolver problema. Mas aí você precisa analisar a partir do que você chegou aqui, né? Se vai ser suficiente ou não para o material pavimentar a área, tá bom? Então, só para vocês poderem diferenciar esse processo cognitivo aí. Você chega no resultado e você avalia se encaixa nesse contexto do problema, tá bom? Beleza. Número 5, Enem, primeira aplicação, 2018. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz. Então, está aqui, chafariz. Os círculos que definem a praça chafariz são concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está no meio, o engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz. Deixa eu mudar aqui, Ana. Ele esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Ah, beleza, está aqui. Tangente, pessoal, todo mundo sabe o que significa tangente? É porque na matemática a gente usa tangente para trigonometria, né, uma razão trigonométrica, mas também quando uma reta e uma circunferência se tocam em um único ponto, a gente também diz que eles se tangenciam, tá bom? AB igual a 16 metros, está ali no desenho. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente
a medida da área do passeio, ou seja, essa parte vermelha aqui, ó, em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi. Beleza, então, se nós tivéssemos quais medidas aqui, a gente conseguiria calcular facilmente a área desse passeio aqui, pessoal. Se a gente tivesse que dados, se o problema fornecesse que dados. Vamos lá. O que eu preciso? A única coisa que eu preciso saber de círculos e circunferências. Porque o π eu já sei. Então, o que eu preciso saber? Os raios, exatamente. Os raios. Então, vamos chamar de Rzinho. Porque tudo vai variar em função dos raios. Inclusive, para quem é do ensino médio, pode trabalhar como funções, inclusive, tá? Vamos chamar de Rzinho do chafariz e Rzão do raio, tá? Rzão do raio. Então, pode usar a imagem de baixo, é mais fácil até para você. Porque eu queria fazer o desenho na de baixo. Ah, então tá. Foi mal. Então, o que nós precisaríamos era simplesmente dos dois raios, né? E a conta seria a área do maior menos a área do menor. Círculo. Certo? Essa é a conta que a gente precisa fazer. Então, quando você está numa situação dessa e você não tem noção de como começar, faça alguma coisa que você saiba, entendeu? Por exemplo, isso agora falando de professores e professores de avaliação. Se um estudante meu escreve isso aqui, eu já dou uma pontuação para ele, entendeu? Mesmo que ele não faça a questão. Se ele tem essa noção aqui, ele merece alguma pontuação de raciocínio, tá? Isso é uma coisa importante de valorizarmos, né? Então, bom, partindo daquela ideia ali, a gente tem que a área do maior, vamos botar AM assim, menos a área do menor, AMzinho, tá? A área do maior vai ser π Rzão ao quadrado e a área do menor vai ser π Rzinho ao quadrado. Ó, se ele fizer isso aqui, nossa, mais uma pontuaçãozinha, certo? Você pode até botar o π em evidência aqui, né? Ele nem falou. E aí o que você quer descobrir é Rzão menos Rzinho. Bom, acho que aí poderia até, sei lá, se desenvolver isso aqui, R mais Rzinho, R menos Rzinho. Ok. Mas até aí parou, travou. Agora você precisa olhar para o desenho. De alguma maneira você tem que arrumar esse R quadrado menos Rzinho quadrado, ou a soma pela diferença, certo? Alguém tem alguma ideia de como fazer isso? De como... Eu preciso fazer desenhos auxiliares ali na figura de baixo. Alguém tem ideia do que eu posso desenhar como um auxílio ali? Bom, já tem a dica aqui, né? É o Rzão e o Rzinho. Você tem que desenhar o Rzão e o Rzinho relacionado a essa segmento aqui de 16, né? Então, um bom desenho seria essa distância aqui, ó, do centro até o meio do segmento. Rzinho. 6. Bota E a Rzinho. outra, o Rzão, poderia botar o Rzão em vários lugares aqui, certo? Mas esses aqui, acho que não ajudariam em muita coisa. Tem que relacionar com o segmento de baixo. Então, se você tiver a excelente ideia de ligar no ponto B, olha só que lindo. Você tem... Opa, você tem R, já dei a dica. Você tem uma Rzão aqui nesta hipotenusa. É um triângulo retângulo, com certeza. Mas qual é a certeza que eu tenho, por exemplo, dali de baixo? É porque
a Cida até colocou ali, não é ou um isósceles, é porque realmente, se você fechar o raio para o outro lado, é um triângulo com dois lados iguais, é um triângulo isósceles. Então, isso que vem ali no meio, né, divide exatamente a altura ali, divide a base em dois pedaços iguaizinhos. Exatamente. Então, se AB é 16, esse pedacinho aqui vai valer 8. E aí a gente vai poder aplicar o teorema de Pitt. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, nós temos que R ao quadrado é igual a R ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí o que nós queremos é exatamente a diferença dos raios, dos quadrados dos raios. Então, se a gente pegar o R e passar para o lado esquerdo, nós teremos exatamente R menos R ao quadrado igual a 8 ao quadrado. Era só isso que interessava. É só isso que interessava. Então, essa parte nem precisa daqui. Então, nós temos que π vezes 8 ao quadrado. E 8 ao quadrado é 64 π metros quadrados. Delta. Repara, olha só que coisa interessante. Essa questão é uma questão bonita e cheia de distrator. Se você não percebe que é 8 ao quadrado, você marcaria o B. Então, o caminho foi esquecer de botar o quadrado. Né? Se você faz outro tipo de conta, né? E você cai numa questão de não fazer o teorema de Pitágoras direito, você acharia outras coisas ali, que é o 4, ou 48, ou 192. Então, essa questão é cheia de distrator. Esse 192 deve ter usado 16, né? Talvez. Sim. 16. E aí, algo parecido. Ou quando confunde, bota o Rzão sendo 8, porque ali é 16. Então, assim, é cheio de distrator. Alguma dúvida? Tomar cuidado. Não dúvidas? Maravilha. Então, vamos para a próxima. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. Então, vamos botar já o raio 2 aqui. Dois quilômetros. O ponto O indica a posição da nova antena e a sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará exatamente as duas das áreas de cobertura menores. Ponto. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em quanto? Então, tem que se ligar nessa pergunta aqui. Foi ampliada em, ou seja, quanto a mais. Certo, pessoal? Todos concordam? Então, o que você quer saber, ó, você pode até pintar aqui, assim, só para não esquecer. O que você quer saber é essa área aqui, ó, né? O que é a mais. Certo? Muito bem. Então, qual vai ser a estratégia? O que eu calculo primeiro? Vamos calcular a área dessas menorzinhas, né? Vou botar assim, A1 e A2. E nós sabemos que a área 1 é igual à área 2, concordam? Porque o raio sempre é 2. Então, vou botar aqui área 1. Vou botar área 1 mais área 2, vai. Então, a área 1 mais a área 2 é 2 vezes a área 1. E a área 1 é πr quadrado, onde o r é 2. Né? Então, nós temos 8π vezes ao quadrado. 4 vezes 2, 8π quilômetros quadrados. Tudo bem? Área 1 mais área 2. E agora, quanto que é a área nova?
Bom, então você precisa calcular qual é o raio da área nova, né? O raio da área nova seria isso aqui, ó, o verde. Então, todos perceberam que o raio da área nova será o diâmetro da área antiga? Então, 4 quilômetros. Beleza? A área nova será π vezes 4 ao quadrado. Isso dá 16π quilômetros quadrados. Então, alternativa C. Discordam, concordam? Qual alternativa que eu marco? Não, o quê? Não concordam? Faz a subtração, exatamente. Então, a área ampliada em quanto, né? Deixa eu botar uma outra. Então, a área ampliada em 16π menos 8π, que dá... É muito importante destacar o que a questão quer saber. Muito importante. Senão a gente vai responder só pela conta. Conta não é resposta. Conta ajuda a gente a dar a resposta. É, sim. Eu só achei uma coisa, que eles poderiam mudar os valores, porque alguém poderia chegar em 8 quilômetros aqui e não fazer o resto e acertar a questão. Sim, sim. Né? Sim. Mas, gente, Aí deu uma bobeira no distrator. A É. outra é mais bonita. Sim, essa anterior é. Beleza, alguma dúvida, pessoal? No dúvidas? Mais uma? Vamos lá. O proprietário de um parque... Olha. Oi? Essa é muito bonita. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares. Então, uma coisa que a gente precisa saber é o que é um setor circular, né? 3 setores circulares idênticos, com um ângulo central de 60 graus. Está aqui. O raio R deve ser um número natural. Número natural. O parque aquático já conta com uma piscina no formato retangular de dimensões 50 por 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela já existente. Considere π 3 com aproximação para π. O maior valor possível para R deverá ser. Realmente é bem interessante. Então, vamos começar com a palavra, com o termo setor circular. Então, o que é um setor circular, pessoal? Dando uma circunferência e o centro, se você pegar, ligar um segmento do centro até um ponto da circunferência e um outro diferente, você divide a circunferência em 2 partes, tá? Você pode pegar esse pedacinho pequeno aqui, ou você pode pegar o complementar dele, certo? Beleza? Ambos são setores circulares, certo? Então, esse aqui é um setor circular. Esse aqui é outro setor circular. Tá? 2 e 1. E aí ele precisa te dizer qual é o que está sendo... ele está considerando. No caso, ele já disse, com um ângulo central igual a 60 graus. Tá? Então, se aqui fosse 60 graus, seria esse daí. Tá? Esse pedacinho de pizza aí. Muito bem. E o raio R aqui. Tá? Então, se ele deu 3 setores de ângulo interno aqui, 60 graus,
Como é que a gente vai calcular a área destes 3 pedaços aqui? Alguma ideia? Em relação ao círculo, que pedaço é esse? É. Que é o que me interessa, né? Que é o que eu sei. Vou comparar com o círculo todo. Bom, se a gente pegar 3 pedaços de 60, a gente vai cair em 180 graus, né? 60 mais 60, 120. Mais 60, 180, ok? Então, o que a gente vai calcular, na verdade, é metade de uma circunferência, tá? Todo mundo concorda com isso? E o raio é exatamente o que ele quer saber, né? Então, vamos calcular agora o retângulo 50 por 24. Né? Então, temos aqui 50 por 24. Então, esta área aqui vai ser 50 vezes 24. E ele disse que ele quer uma área menor que... Então, isso aqui tem que ser maior, né? Ele quer uma área menor que 50 vezes 24. Certo? Vou colocar só uma equaçãozinha. Então, a área dessa nova piscina, a área da nova piscina, vai ser metade de πr quadrada. Certo, pessoal? Tá bom? Esses 3 pedacinhos aqui, metade da circunferência. Metade de πr quadrado. Tem que ser menor que 50 vezes 24. Deu para entender essa equação, pessoal? Essa inequação? A inequação, né? Uma desigualdade, né? É uma desigualdade. É uma inequação. Deu para entender, pessoal? Ele falou, ó, menor que é ocupado pela piscina existente. Então, beleza. Vamos calcular isso aqui. Isolando o r quadrado, a gente tem que o 2 está dividindo todo mundo aqui, né, desse lado. Ele pode passar multiplicando, ou se você preferir, multiplica 2 pelos 2 lados da equação. E esse π aqui, ele falou para você substituir por 3. Então, π está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos que r quadrado tem que ser menor que 2 vezes 50 vezes 24, dividido por 3. Olha que beleza, quando você não precisa fazer a conta, né? Você deixa tudo no final. Simplifica quem aqui? 24 com 3 dá 8. Certo? 2 vezes 50 é 100. Então, isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 100. E o 8 é 4 vezes 2, melhor ainda. 4 vezes 2, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 100 vezes 2. Certo? Ficou mais bonito. Por que eu estou montando desse jeito? Porque a raiz de 4 dá 2, raiz de 100 dá 10. E o 2 vai ficar dentro da raiz. Né? Então, nós temos que o R tem que ser menor que raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes... 4 ao quadrado. 4 vezes 100 vezes 2. Que é 2 vezes 10 raiz de 2. Beleza? Isso aqui dá 20 raiz. Então, o raio tem que ser menor que 20 vezes a raiz de 2. Só que é o maior possível, né? Porque senão 16 serviria. Exatamente. Então, a gente tem que ter... Provavelmente, será que é 28? Isso. Aí você aproxima a raiz quadrada de 2 por 1,4. Então, vamos lá. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Vamos fazer 1,4 vezes 2. 28. Dá 2,8. Então, isso aqui é aproximadamente 2,8 alguma coisa. Não, 28. 28, 28, alguma coisa. Certo? Isso. Então, como ele quer um número natural, Só a parte inteira. mais que aproxima é o 28. Porque se E aí, por que não é o 29, né? Porque se é 28, alguma coisa, por que não é o 29?
Porque, olha só, está dizendo que o raio tem que ser menor do que aquilo ali. São duas relações aí, né, Léo? Se você botar 29, já vai ultrapassar. Dúvidas, pessoal? Uma questão bacana também, né? Eu acho essa questão linda. Então, essa é uma questão que é, né, nos processos cognitivos, ela está no mais alto, que é o analisar. Certo? Resolver problema seria, calcule a área dessa piscina nova aqui. Acabou por aí. Avaliar dadas as 5 opções aqui, qual é a que se encaixa melhor sei lá, no revestimento da piscina, né? Se você tiver 5 lojas para revestir a piscina por baixo, sei lá. Essa daqui você tem que intervir na realidade, né? Então, você tem que fazer uma análise de quanto você precisa. Esse raio aí é variável. Quanto você precisa aumentar o raio para chegar numa determinada configuração aí. Ou seja, ser uma área menor do que o retângulo, só que o mais próximo possível, né, sendo o número natural da área do retângulo. Tá? Então, você precisa... Um processo cognitivo aqui deixa eu anotar, processo cognitivo é o analisar. Beleza, povo? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Queria avisar para vocês que semana que vem a gente vai dar uma folga, tá? Será carnaval. Então, 23 No Rio de Janeiro é carnaval, gente. a gente vai dar uma folga por causa do feriadão, né? Tudo bem? Então, a lista de presença está aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E até a próxima. Bom feriado, 2 feriados seguidos a todos, tá bom? Beijo, beijo. Até a próxima. Valeu. Falou, gente. Um grande abraço. Pode parar de gravar. Yeah.